Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem. Este é o seu canal Notícias do Céu Oficial de Deus. E hoje nós vamos ler uma passagem interessante que se encontra no livro do profeta Jeremias, que diz assim, capítulo 2 de Jeremias, versículo 13, apenas o verso 13, que diz assim, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Bom, para quem já leu o livro de Jeremias, ele é um profeta que prega contra o pecado do povo, que se bandearam, que voltaram-se à idolatria. Deus deu a eles a escolha de aceitar o cativeiro, passarem por uma prova, para se arrependerem, que Deus ia devolver a eles o milagre de serem restaurados. Mas aqui essa parte aqui diz assim que foi antes de Nabucodonosor entrar na Babilônia. Se arrepende, eu vou deixar vocês serem levados, mas eu vou guardar, vou abençoar você, mas se arrependa. Mas o povo não ouviu, não acreditou. E aconteceu que Nabucodonosor invadiu a cidade, matou muita gente, levou muita gente cativa, e mesmo assim, nesse exílio, o povo, em vez de voltar-se para Deus, se rendeu mais à idolatria e ainda matava os seus profetas. Vocês lerem aqui, quem já leu Jeremias viu que até Jeremias foi punido, apanhou, foi jogado dentro de um poço, ficou sem comida, foi muito injuriado. Por quê? Jeremias pregava a verdade. Então, o povo, quando se volta para o mundo, eles acabam perdendo a grande proteção de Deus. Se vocês lerem bem profundamente esse versículo aqui, que diz aqui, porque o meu povo cometeu dois males, me abandonaram a fonte de água viva, né? Como Jesus falou assim, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E 2, cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, o que adianta cavar a cisterna, fazer um buraco, se a água ficar ali paradinha, bonitinha para beber, ela vai embora, ela se esvazia, vai embora. É igual você encher a mão de água e manter ela escapando pelos dedos, se escapa. Ou um copo furado, um jarro furado, nada adianta. Ou você querer beber água numa peneira, a mesma coisa é você querer pegar água na peneira e querer beber, não tem como. A mesma coisa é você ficar sem Deus. Ou seja, aqui diz que não foi Deus quem abandonou. Leia aqui o capítulo 2 inteiro de Jeremias, que Deus mostra que não é ele, foi ele que abandonou o povo. Foi o povo que viu as costas para Deus. Olha só, Deus fez grandes milagres. Vocês conhecem a Bíblia? Conhece lá no Pentateuco? Vocês veem que Deus, ele tirou o povo como um forte do Egito. Vocês conhecem a história das 10 pragas. Protegeu no deserto. Fez com que eles fossem vitoriosos nas batalhas contra os inimigos. Olha só, o povo contra o Egito não sabia guerrear, não sabia lutar. Mas Deus os treinou, Deus deu a eles milagre. E assim por diante foram treinando até que tornaram seu exército. Estavam estabelecidos. Aí vocês conhecem a história que o último juiz, o último profeta, o juiz no caso, que foi Samuel, o povo pega e fala assim, ó, seus filhos não seguem os seus caminhos. Em vez do povo buscar Deus, fica olhando para os filhos de Samuel. Não, queremos olhar igual outro povo. Quando as pessoas pensam em copiar o mundo, começa a dar errado. Quando você esquece de Deus, você não dá mais bom testemunho. Você não mostra quem você é, servindo a Deus mais. Você não é o exemplo de vida e quer fazer amizade com o mundo para agradar as pessoas que te seguem no seu trabalho, os colegas, a família. Você está abandonando a Deus. Então, não vale a pena. Ontem, à noite, na Santa Ceia, onde fui apresentar meu filho Elias, com 2 meses e 16 dias de vida, o pastor pregou uma mensagem antes. Lembrando que antigamente, na década de 80, 70, as pessoas não gostavam dos crentes.
Ou seja, ele fala assim, as pessoas não gostavam dos crentes. Não, ainda não gosto dos crentes. Na verdade, a diferença de hoje em dia que não gostam e de antigamente que não gostavam é que antigamente não gostavam, mas eles respeitavam quem dava bom exemplo. Eu sou prova viva disso, porque eu sou dessa década, eu me converti na década de 80, né? Dia 28, 29, agora eu vou fazer 37 anos no Evangelho, Nova Vida. E eu ministrei em favelas perigosas, onde tinham traficantes, e aonde eu passava, eles tinham respeito. Ao ponto de, às vezes, fazer a guarda, não deixar ninguém mexer na igreja, aonde eu era pastor. Ali no Ilhópolis. Dizer que ninguém ia mexer lá. Por quê? Não porque eu era alguém, não. Pelo bom testemunho. Bom testemunho. E quando eu ia evangelizar no meio das favelas, pessoas, até os traficantes, ficavam quietos, pagavam as drogas, o cigarro de maconha, ficavam quietinhos e ouviam a palavra. E não permitiam que ninguém fizesse bagunça para obstruir a palavra. Por quê? Bom testemunho é importante. Não que eu sou merecedor, que sou super crente, eu sou o super pastor. Não. Exemplo em temor a Deus. Quando você teme a Deus, Deus, Ele dá a vitória, te guarda aonde você estiver. Então, antigamente, eles respeitavam. Hoje, eles caçam, eles riem. Por quê? Porque os que se voltaram para o mundo. Dei as mãos, pensam mais na parte aqui do mundo financeiramente, no status, no aplauso, querer ser alguém que mente, que engana o povo. Então virou chacota e as pessoas menosprezam os crentes que usam o evangelho hoje, evangélicos, prefiro crente, serve a Deus de verdade, cristão. Por quê? Então, infelizmente, você vai dar você tem um bom testemunho e as pessoas falam dos outros. Por quê? Porque o mau exemplo, às vezes, qual é mais forte que o bom exemplo. Então, seja você servo de Deus de verdade. Não abandone a Deus. Eu me recordo, irmãos, que olha, Jesus falou assim que se nós nos tornarmos como uma criança, assim herdaremos o reino do céu. Por quê? Porque uma criança está brincando, daqui a pouco está brigando, está um mordendo o outro, um chuta o outro, aí se bate, briga, vou te pegar, vou te bater. Passa uns minutinhos, tô junto de novo. Por quê? Não guarda maldade. O adulto não, o adulto quer, vou te catar depois. Guarda a maldade. Mas se formos inocentes como uma criança, herdaremos o reino dos céus. Isso me lembra um texto que eu li ontem, num trecho, né, do Facebook, que dizia uma história antiga nos Estados Unidos, de um menino de 5 anos entrou numa lanchonete, onde só tinha aqueles motociclistas, né, das ruas, que lá nos Estados Unidos são perigosas, alguns são bandidos, outros não, né, fazem arruaça, brigam com a polícia. E ele entrou pedindo que guardasse, que fosse o enterro do pai dele, para guardar o pai dele para ele poder entrar no céu, porque falava para a criança que se não tivesse uma guarda, gente forte lá do caixão, o pai dele não ia para o céu. E ele não tinha ninguém, só tinha a mãe. E ele foi lá pedir ajuda para pessoas que para a sociedade eram criminosos. Quando ele pediu ajuda para aquele homem assim, que era o líder dos motociclistas lá, ele abaixou e falou assim, nós vamos. E um dos companheiros dele falou assim, mas ele era policial. O filho desse menino era policial e muitos policiais bateram na gente, nos prenderam, às vezes injustamente. E o líder falou assim, o pai dele era policial, mas ele era um pai. E esse homem, que era a lista dessa gangue de motociclista, disse que foram no funeral. E passou a dia para outras gangues, que eram rivais. Todos se uniram em prol dessa criança inocente e foram no cemitério para o velório. E todos ficaram de costas para o caixão, fazendo a guarda em volta, para mostrar para a criança que estavam protegendo o pai daquela criança para entrar no céu. E ali tinha policiais ali presentes, ficaram em silêncio, quietos, atônicos, vendo aquele acontecimento. E quando a criança viu que tinha um monte de homens grandes, fortes ali para proteger o pai dele, começou a crer que o pai ia para o céu. Olha a inocência da criança. Então quando foi enterrado, aí como era policial, teve a bandeira dobrada, e o menino foi entregue para a criança foi até aquele homem que é o líder,
entregou para ele, falou assim, toma, para você. Ele falou, não, mas é do teu pai. Não, mas você protegeu meu pai, então é seu agora. E aquele homem grande, que enfrentou tantas brigas, desmontou, sabe, se desmontou de emoção aquela criança, ajoelhada e abraçou a criança. Você vê que uma inocência, uma criança inocente fez com homens rudes pela sociedade fizesse algo para uma criança. E quando foi todo mundo embora, um policial, que era acho que o chefe, o tenente, não sei o que lá, da polícia, foi até esse homem lá e disse, olha, obrigado pelo que vocês fizeram. Muito obrigado. E ali toda essa amizade entenderam que não havia rixa ou briga, era apenas um preconceito com aqueles homens que eram motociclistas. Só tinha aparência de maus. Então, a inocência de uma criança que faz. Então, quando nós nos tornamos como uma criança, nós nunca nos afastaremos de Deus. Jamais. Mas sim, nos tornaremos mais dignos da presença de Deus para ganhar almas por reino dos céus. Então, não precisamos aprender que Deus ele jamais nos abandona. Deus jamais nos dá as costas. Somos nós que muitas vezes abandonamos a Deus. Mas se nós nos arrependermos que está errado, reconhecer os seus pecados, se arrepender, como diz Jesus, se vocês confessarem vossos pecados e deixarem, eu estarei com vocês. E diz Jesus, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Então, reconheça que o melhor caminho é ser fiel a Deus. Não façam amizade com esse mundo. Temam a Deus. Tenham vossas vidas algo grande. Eu me lembro de uma obra que eu trabalhei, que teve uma moça lá que era estudada na engenharia e falou assim, mas você só fala de Deus, só fala de Deus, só de Deus, só de Deus. Eu falei assim, minha querida, a boca fala o que está cheio o coração. Então, que o seu coração seja cheio de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Peço humildemente que compartilhe esse vídeo. E aí você possa adicionar, você possa se inscrever no meu canal, para que ele possa crescer e alcançar mais vidas. Em nome de Jesus, compartilhe, mande o seu comentário, dê o like, ajude a crescer. Porque muito difícil são canais de verdade que pregam a verdade. Porque eu não estou aqui para ganhar aplausos, não. Eu quero que vocês estejam sempre na presença de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Moreira, servo do Deus vivo. Deus abençoe.